Pois isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Que versículo bom para a gente começar o dia, né? Depois de um devocional desse que a gente teve agora enriquecendo enchendo nossa alma, né, da verdade, da palavra da verdade. Isso tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Quero dar bom dia para você que está em casa e também bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal que nos acompanha aí de casa. Mais um dia, graças a Deus. Já aproveita que o programa está começando. Compartilha, divulga. Hoje o tema vai ser bem legal, então você tem que divulgar, compartilha. Vai rapidinho agora, ó, coloca aí no compartilhar, joga no WhatsApp, em todas as mídias, para a gente ter uma manhã com o maior número de pessoas possível, mas sempre muito agradável. Eu quero, para começar essa conversa aqui no nosso chat, que você coloque para mim essa enquete do dia, né? Nosso início de conversa é: você acha que conhecimento pode se tornar algo ruim? E aí, vamos ser sinceros, tem alguém que você conhece que começou a adquirir mais conhecimento e você achou que deu uma mudada? Ou você acha que realmente a gente tem que buscar por isso? É um tema que gera pano para manga. Então, vamos conversar aí que hoje a Letícia vai tirar todas as nossas dúvidas. Então, já manda sua pergunta aqui para a gente que vai ser bem legal. E já deu spoiler da convidada de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre conhecimento da verdade. E para conversar conosco, você já deve ter visto ela aqui muito na IPP-TV, a Letícia Minervino, como ela fala e como nós sabemos, nossa amiga filha de Deus, agraciada, né? Pela graça de Deus, teóloga, conselheira bíblica, redatora e também apresentadora aqui na IPP-TV. Ela apresenta parte do Diário de Eva e do Clube do Livro e outros vários programas e também vai responder hoje questões como teóloga. Agora ela não vai entrevistar, não vai dar dica, mas ela vai responder as perguntas e pode falar aí sobre o conhecimento da verdade. Qual a sua dúvida, assim como o Pedro falou? E já quero dar bom dia para a Letícia. Bom dia, Lê. Bom dia, Li. Bom dia, Pedro. A gente tá aqui todo dia, né? Engraçado dar bom dia agora. Bom dia, verdade. Parte 2, né? Bom dia, parte 2. Que bem. Só que é uma baita responsa, né? Falar, responde como teóloga, você que lute. Sobre a verdade, né? Sobre a verdade. Dá uma tremida, assim, na base. É verdade. Mas é bom porque a Letícia, a gente sabe, a gente conversa, nós já fizemos viagens missionárias juntos e essas conversas, quando a gente para, assim, aquele momento que você para à noite, né? Lá onde todo mundo está dormindo, a gente fica lá no corredor, no banquinho lá conversando, falando sobre a verdade. Tivemos momentos maravilhosos de profundidade com Deus falando sobre a verdade. Então é isso que a gente quer fazer nessa manhã aqui, sentado, amigos, aqui, como se fosse uma viagem missionária, né? Cumprindo a nossa missão, falando sobre a verdade. Lê, fala pra gente por que é importante e o que é o conhecimento da verdade também. Bom, é bem complexo, né, falar sobre o conhecimento da verdade, ainda mais quando a gente parte do pressuposto de que Deus escolheu se revelar. Então, a gente só tem essa verdade, só tem acesso a essa verdade, porque antes Ele quis se revelar a nós. Então, é uma graça de Deus, é a misericórdia dEle, a querer revelar quem Ele é, o ser dEle, as bênçãos dEle, para seres tão pequenos e tão frágeis como nós, seres humanos. E quando pensando nesse tema, né, às vezes eu tentei pensar em outros temas e tal, mas é o Espírito Santo que conduz, obviamente. E falar sobre o conhecimento da verdade faz com que a gente molde todas as outras coisas, né? Como a gente vê outras coisas. E eu acho legal nessa parte mais conceitual entender o que é o conhecimento da verdade, que Paulo fala para Timóteo, né, em 2 Timóteo 3, entender o que é conhecimento e o que é verdade. O que é conhecimento, né? Provérbios é o livro do conhecimento. Você quer saber sobre o conhecimento, leia Provérbios. E etimologicamente falando, conhecimento e sabedoria podem ser bem correlacionados, bem parecidos e até mesmo, às vezes, a mesma coisa, dependendo da tradução, né? Então, conhecimento é você adquirir informações, é a capacidade de você reter informações. Quando a gente tem a capacidade de reter, né, por meio da memória, por meio até mesmo do coração, como a Bíblia fala,
E a verdade é a parte mais interessante. Porque o mundo vai mostrar a verdade como um conceito, algo, né? Como alguma coisa. Quando a Bíblia fala que a verdade é alguém, né? A verdade é Cristo. E ele revelado na palavra de Deus. Então, chega a ser meio bonito de ver, né? Tipo, Cristo é revelado através da palavra, ele era o verbo, ele era a palavra de Deus, e ele sendo palavra, ele era a própria verdade que era revelada a nós. Então, ele ora para o Pai, lá em João 17, falando assim, santifica-os, orando por nós hoje, né? Jesus estava orando por mim e por você. Ele orava e falava assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra era ele. Nossa, e não tem como não lembrar do versículo que fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Exatamente. Que é Cristo. E é ele que liberta, né? A nossa ignorância, ele nos liberta da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento. O próprio Jó falava sobre isso, né? Falou sobre isso. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então, é um conhecimento de prática, um conhecimento que quebra as cadeias do nosso coração e nos leva até Cristo. Eu ia fazer uma pergunta difícil, mas eu vou deixar para o Pedro. Deixa para o chat, que o pessoal já está começando aqui, ó. Muito bom. Já começaram a falar aqui, queria dar um bom dia para a Wanda, que falou assim, ó, bom dia a todos, bom dia Lídia, Pedro, Letícia. Bom dia. Vocês são os queridos, você também, Wanda, igualmente. A Ruth Sobrinho também que está com a gente todo dia, falou que Deus abençoe a todos, pura verdade. E a Sueli disse assim, ó, o conhecimento pode se tornar algo ruim sim, se começarmos a buscar em várias fontes de forma indiscriminada, pode dar um bug na cabeça, né? E aí o Paulo também falou embaixo que conhecimento nunca é demais. Devemos buscar sempre saber mais de tudo, contudo devemos saber filtrar tudo, seguindo o conselho do apóstolo Paulo, analisar e reter o que é bom, né? E nessa linha aqui, queria perguntar para a Letícia, então, qual que é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria? Qual que é essa relação aí, Letícia? Assim, como eu disse no começo, a gente vai pulando etapas na hora de falar. Mas o conhecimento e a sabedoria são muito relacionados, né? Começa do começo, né? Isso vai ter que passar na IPPTV um dia, né? A gente vai passar depois porque que o Pedro falou isso, tá? Explica agora, vai, já que você lançou, para não deixar... Eu vou começar do começo. O conhecimento ele é muito relacionado com a sabedoria pela própria tradução, a etimologia da palavra e tal. Lá em Provérbios, às vezes fala conhecimento, às vezes fala sabedoria, dependendo da tradução isso varia também. Mas, para a gente tem uma diferença de funcionalidade, de aplicação. O conhecimento, ele é levado muito para o teórico, né? Então, eu retenho a informação, retenho o conhecimento, eu conheço algo, e a sabedoria, ela é a arte e a capacidade de você discernir o que você vai fazer com esse conhecimento. Então, é interessante, por exemplo, eu aprendo sobre a soberania de Deus na EBD. Eu retive um conhecimento sobre a doutrina da soberania de Deus. E a sabedoria vai te fazer aplicar isso na sua vida prática. Então, discernir como que eu aplico isso? Como que no meu dia a dia, quando, sei lá, meu carro quebrou, e aí eu pensei, poxa, Deus é soberano, Ele está no controle, Ele tem propósito para todas as coisas, e meu coração fica em paz. Porque eu descansei nessa soberania, eu apliquei o conhecimento que eu retive. Então, você agiu com sabedoria. Acho que deu para entender, né? Deu para entender muito bem, Lê. E tem uma questão também que é a diferença entre o conhecimento desejado pelo mundo, que isso envolve carreira, envolve relacionamentos, família, que é aqueles valores que o mundo põe, né, em questão de conhecimento também, não só de obter as coisas, mas de conhecer sobre os assuntos, né, variados que o mundo tem, e o conhecimento colocado pelas escrituras. Qual a diferença entre os dois, Lê? Acho que o vetor que muda tudo isso é a motivação do conhecimento. Então, nós como cristãos, a gente quer reter conhecimento, cristãos piedosos, eles desejam conhecimento para um fim só, que é a glória de Deus, e para se assemelhar a Cristo, né?
Então, o nosso objetivo não está em nós mesmos, não está na nossa vanglória, não está para aparecer. Isso é uma tentação. Isso é uma coisa que a gente peca muitas vezes, né? De quando você tem algum conhecimento, você quer mostrar que você sabe, que você é o cara, que você manja muito. E quando, na verdade, a motivação do cristão deve ser a glória de Deus. No mundo, é diferente. No mundo, você ter um diploma, você ter um currículo Lattes muito bom, você fazer vários cursos, você viajar para conhecer outras culturas, é um fim em si mesmo. De tipo assim, eu tenho autoridade para falar porque eu estudei isso, entendeu? Às vezes você joga na cara da pessoa que você conhece, você sabe. E você vê até que a primeira pergunta que faz quando você conhece uma pessoa é o que você faz, né? Tipo, quem você é, assim. Eu estava pensando um pouco antes do programa sobre a apresentação, né? Teóloga, conselheira, blá, blá, blá. Porque é bastante isso. Você vê, para ser uma conselheira, para ser uma teóloga, tem uma caminhada ainda, Letícia, não é? Tem que dar um estudo, né? Tem que um baita estudo, né? Só que assim, eu fiquei orando, né? Eu falei, Senhor, todos esses títulos, e mesmo que eu estude, sei lá, eu estudei 4 anos, e nada disso me deu conhecimento e sabedoria o suficiente para falar do Senhor, para falar sobre o conhecimento da verdade, né? Chegar num programa e falar assim, o tema é conhecimento da verdade. Estou pronta para falar porque eu fiz teologia. Não. E o que vai amparar e dar substância para todo esse conhecimento é o próprio Espírito, é a revelação do próprio Deus. É Ele querer. Exatamente. Eu também fiquei pensando no roteiro e fiquei falando como que a gente vai falar da verdade. Falou assim, como, diretor? Mas é interessante que o Espírito Santo faz. E é numas conversas, às vezes, numa viagem missionária, que a gente vê a verdade se revelando para nós pecadores, assim, aí você fala, uou, obrigada, né? Você só quer baixar mais e agradecer. Exato. Mas é o que a verdadeira sabedoria produz, né? Lá em Provérbios fala que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente abaixa, porque é como Isaías, né? Eu sou um homem de impuros lábios. E eu não tenho cacife, eu não tenho dignidade para estar diante de Deus. Então, a gente tem que abaixar diante dessa sabedoria que Deus nos dá. E você pode estar vendo, assim, desculpa, Pedro, já vou, mas uma menina nova, né, e falar, poxa, teóloga aqui, né, assim, com tanto conhecimento, mas eu tive a oportunidade eu estou falando dessa viagem missionária, que eu cruzei pela Letícia no corredor e a gente começou a conversar ali e coisas profundas se revelaram. Então, assim, nunca pense que a verdade de Deus não pode ser revelada em qualquer situação, né, e usar, assim, porque, né, e é muito forte isso, e marcou, e por isso que é um prazer ter a Letícia sentada aqui com a gente, dividindo esse banco. É um privilégio. Essa verdade. Isso, o pessoal aqui no chat está falando assim, ó, a Sueli também estava comentando, que pensando no conhecimento da verdade, na direção do Espírito Santo de Deus, com certeza é muito bom. Até porque neste avanço saberemos discernir assuntos e fontes retendo só o que é bom. A Vânia também chegou falando assim, o conhecimento que Deus quer que tenhamos é sobre Ele e sua palavra, se encher desse conhecimento agrada o Pai. A palavra é régua que guia toda a nossa vida em todos os níveis para que possamos glorificar seu nome em tudo. Essa é a vontade de Deus para nós. O pessoal está participando demais, agradecer aqui todo o chat que está bombando aí, ó. Tema legal, porque o chat está se manifestando aqui. Né? Muito bom, o pessoal tá falando. Gostando. A Paola também está aqui com a gente, falou, maravilhosa essa garota. Paola que também estará aqui amanhã conversando. Aí, ó. Já... Paola amanhã, no sofá. Hoje a gente dividiu para dividir o peso. Diário de Eva tem peso. E aqui ainda, eu vou ler todos os comentários aqui, porque estão muito bons, né? A Irani falou bom dia a todos, graça e paz. E o Leonardo falou que um bom dia para todos, irmãos de Cristo. É muito bom poder participar dessa programação com vocês. E a Vânia falou que a gente acabou de citar, né? A Lídia falou, conhecereis a verdade vos libertará. E, por fim, a Zuleika entrou aqui, colocou, ó, manda meu beijo para todos, Pedro. Amo muito vocês e tenho aprendido com vocês. Que bênção ouvir vocês. Ai, fofa. Muito bom. Muito legal, né? E eu queria saber da Letícia, então, como é que a gente está falando muito sobre conhecimento, então, em geral, conhecimento das coisas de Deus, como é que tem esse discernimento entre o conhecimento secular e o conhecimento cristão? Como é que é? Qual que é essa relação entre o secular e o sagrado e sagrado, profano? É interessante falar sobre isso. A Lídice, que veio falar sobre antropologia, o protestantismo rural, ela foi minha professora de antropologia, né? E o que a gente mais falou foi sobre
sagrado e o profano, a diferença, essa dicotomia que a gente cria, né? Essa diferença. Ah, isso é sagrado, isso aqui é profano. Isso aqui o crente pode fazer, isso aqui não pode fazer. E aí a gente cria uma linha divisória, né? Como se a gente tivesse de um lado da equipe, os crentes de um lado e os descrentes do outro, né? E a gente fica aqui, a gente faz isso aqui, vocês fazem isso aí. A gente divide, né? E aí eu parei para pensar sobre a questão do secular. O que é ser secular? O que é secularização? E o secular nada mais é do que aquilo que é do século, né? O nome já diz. E eu fiquei refletindo sobre como cristão, conversando até com o Carlos Bezerra, que veio aqui, a gente conversou sobre como cristão deve estar em todas as esferas para ser um agente de influência, né? Um influenciador. Como que a gente deve ser sal? Jesus falou, em próprio João 17, que a gente estaria no mundo, mas a gente não seria desse mundo. Então, a gente está aqui, a gente vai ter que conhecer as coisas daqui, a gente tem que dialogar com as coisas que acontecem aqui, mas o nosso coração e nosso conhecimento vem da autoridade das Escrituras e do próprio Cristo, né? Então, essa é a diferença. A gente vai lidar com o secular, a gente vai lidar com o mundo, e a gente vai ter que saber que o conhecimento que a gente retém no próprio mundo é graça de Deus, porque Ele é o dono de todo conhecimento e verdade. Então, se a gente conta uma verdade, é uma verdade bíblica, e só tem como emanar a verdade dali, então é de Deus e a gente tem que conhecer. E está pensando nessa questão anterior, de como que o mundo busca a verdade, o secular, usando esse termo, como que é diferente e como aponta para a queda, né? Porque como pessoas, os incrédulos, por exemplo, pessoas que não têm a Bíblia como uma verdade absoluta, lidam com a busca do conhecimento, como Adão e Eva, buscando a autonomia, né? O conhecimento do bem e do mal. Só que eles querem ter controle sobre o bem e o mal. Então, isso é uma coisa impossível para o ser humano. Agora, a diferença quando a gente busca um conhecimento como cristãos, a gente tem Cristo como alvo. Então, a nossa bússola muda de rota. A gente se espelha em Cristo. E como que Cristo buscou o conhecimento? Diante do Pai. O próprio Cristo foi submisso ao Pai e ao que o Pai queria, né? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, nós temos que ser submissos à vontade e largar a autonomia que nós desejamos no nosso coração pecaminoso e sermos dependentes de Deus, né? Deixá-lo, Ele segurar a nossa mão direita, né? A mão da nossa independência, Ele segura para que a gente seja totalmente dependente dele. Eu acho que tem também um termômetro, assim, você tem que saber se você está sendo luz, se você está sendo sal, né, se você está influenciando ou sendo influenciado. Tem isso também, né, Letícia? Porque tem momentos que a gente precisa saber, eu estou influenciando, porque você pode buscar o conhecimento do mundo, mas até que ponto isso está te levando para a luz ou está te levando para a treva, né? Eu acho que tem um termômetro aí, né, para saber disso, né, Lê? A própria Escritura é um parâmetro, né? Ela vai dizer até onde a gente tem que ir. Eu lembro muito de Daniel, porque Daniel vivia na Babilônia, mas ele não pertencia à Babilônia. Então, ele teve que lidar com os males da Babilônia, com as influências da cultura, mas ele se firmou na fé que ele tinha em Deus. Então, pensa, você está num mundo caído e eu vivo no meio das trevas. Eu tenho que ser luz. Como que eu vou ser luz? Cara, não tem como a gente estar de pé e aí a gente... vou ficar aqui de boa e não cair. Enquanto a gente está de pé, a gente tem que lutar para não cair. Isso que a palavra fala. Então, como que é essa luta para não cair? Como que eu busco os artifícios espirituais para conhecer ainda mais o Senhor e me fortalecer nesse conhecimento? E aí é aquele feijão com arroz que o Arival sempre fala, né? Oração e palavra. E eu ainda ouso dizer que o jejum também é algo essencial para a vida cristã. Porque ele vai nos lembrar que a nossa vida não é aqui no meio das trevas. A gente está vivendo aqui provisoriamente para viver na eterna luz, que é Cristo. É verdade. E olha só, é um papo muito gostoso. Eu tenho certeza que você está gostando. Eu estou amando e pode continuar mandando o seu comentário aqui. A Vânia perguntou pela Paola. A gente dividiu porque é muito conteúdo. Então, para dividir um pouquinho, amanhã a Paola vai estar aqui falando com a gente de um tema também que vai edificar a sua vida. A gente dividiu porque duas meninas com conteúdo denso, assim, não dá para botar de uma vez só. A gente tem que aproveitar aos pouquinhos, degustar bem cada palavrinha, assim, que a gente gosta
gente está dia a dia aqui com elas, agora a gente quer dividir um pouco com vocês, por isso que elas estão aqui. Então a Paula vai estar amanhã, viu, Vânia? Mas é muito bom, né, Letícia, refletir sobre isso. Olhar o que é conhecimento, o que é verdade, como buscar, como não buscar, né? E também, Pedro, eu vou deixar você fazer a pergunta. Não, eu queria ler um pouquinho aqui do chat, que a Irani Bom, falou. isso, eu ia Eu te acho ver. que é tudo a ver com o que a gente conversou, né? Todo conhecimento seja para a glória de Deus, sabedoria Olha. é saber usar corretamente o conhecimento. A Estela Mares falou, bom dia, graça e paz, sobre a verdade. Hoje no mundo não há uma verdade absoluta, o relativismo, temos que ler e meditar na verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Muito legal, a Irani falou aqui que também não está perdendo nenhuma programação, edifica muito com os temas. Eu achei muito legal também aqui, ó, o Paulo, que falou que ama o programa, assiste todos os dias. Um grande abraço para o Pedro, para a Letícia e a Lídia, a mulher com a voz mais linda do Brasil. Que isso! Eu entrego para Deus que tudo que temos de bom vem dele, é ele que faz, né? Obrigada, Paulo. É Paulo, né? É. Obrigada, que Deus abençoe, obrigada mesmo. Fiquei sem graça, não, né? Obrigada. O que eu ia falar? Pedro. Aqui o telefone da IPP, acho que alguém perguntou aqui, a Denilda, o telefone da IPP é o 011, que estamos em São Paulo, 98149-8444. Pode mandar seu recado aí, que a nossa produção está aí vendo todos os seus recadinhos e salva nos seus contatos esse telefone da comunicação para quando você tiver dúvida, quiser perguntar, passou um programa que não viu, quer perguntar um livro, a dica do livro lá que a Letícia falou, pode mandar aí para esse telefone, anota aí nos seus contatos, Comunicação IP Pinheiros, é o 011 98149-8444. Obrigado pelos comentários, continue mandando aí. Eu queria só fazer uma nota de rodapé. Sinta-se em casa, Letícia. Como se não estivesse aqui, né? Nossa, que estúdio bonito, gente. Sobre isso que... Eu não lembro o nome da pessoa que falou, mas me desculpe, eu sou muito péssima de memória. Sobre o relativismo, eu achei incrível esse comentário, porque eu esqueci de falar disso. Relativismo é um mal, assim, do inferno. Porque a Bíblia fala que a verdade é Cristo. Então, essa questão de a verdade ser alguém já anula todas as possibilidades de existirem relativismo, de pode ser, pode não ser, cada um tem a sua verdade. Gente, não tem como cada um... A gente é pecador, como que cada um vai ter a sua verdade? A gente nasceu com uma verdade. A verdade é Cristo e ele rebate todos os relativismos, né? E isso pode doer na gente, isso vai doer, a verdade vai doer, porque... vai de encontro com os nossos ídolos, ela vai bater nos nossos ídolos, e por isso que ela vai doer tanto, mas ela vai sarar, né? É que nem... Quem assiste Crônicas de Nárnia vai saber que tem uma parte... Inclusive, eu indico aqui que vocês assistam, se vocês não lerem, pelo menos assistam, que tem uma parte que o Aslan, o leão, né, que simboliza Cristo, ele vai... Tem um menino que ele se transforma num dragão, ele era egoísta e tal, e ele se transforma num dragão, e ele quer tirar as escamas de dragão, né? E aí ele tenta tirar aquela carcaça de dragão, ele não consegue, e aí quando o Aslan chega perto e só dá umas unhadas assim nele, é muito dolorido, e ele se encontra com o menino de novo, né? E ele fala que foi a dor mais excruciante que ele sentiu na vida, mas foi a melhor dor que ele sentiu. Porque é uma dor que transforma, é uma dor que nos faz mais parecido com Cristo. E liberta, né? Liberta, exatamente. É libertador ter essa verdade de Cristo nos guiando, né? Eu estava vendo uma pregação do reverendo Nilson, acho que era EBD, de final de semana, que ele falou a diferença do livre-arbítrio para a liberdade. Livre-arbítrio nós não temos mais, mas liberdade nós temos em Cristo, né? É muito bonito isso. O que eu acho legal, eu estava vendo um vídeo esses dias de um pregador jovem, uma vez estava conversando com um cara que não era cristão, não acreditava em nada, e discutindo sobre verdade absoluta, né? Não, porque para mim eu acho que isso aí é só a verdade, não existe nenhuma verdade absoluta, não tem como você dizer que algo é
verdade assim e ser a única verdade absoluta. Aí falou, tem certeza? O cara falou, tem. Ele falou, absoluta? aí, aí deu uma travada assim, ué. É aquele negócio, né? Não existir verdades absolutas é uma verdade absoluta. Aí você entra em choque, né? Porque não tem como. Gente, vocês têm que ver esse papo no dia a dia aqui, porque às vezes a gente criando roteiro, fazendo a programação aqui, dá essas telas azuis assim, e aí a gente começa a discutir, é muito gostoso. Por isso que a gente aí a gosta gente de pega o dividir. Nilson, o pastor Alberto no corredor para tirar as nossas dúvidas. Muito bom. Falando nisso, tem surpresa nessa área vindo por aí, né? Tem. Pode falar um pouquinho? Pode. É o Eba! do Salve, do né? Salve. O Salve já lançou o primeiro episódio. Sim. Inclusive, sou eu e o Pedro, então talvez todo esse merchan que eles fizeram, é de teóloga, conselheira bíblica, vai cair por terra agora, quando vocês assistirem o Salve. É um programa jovem, mas é aquele negócio de jovem que a gente fala, né? Você parou de ser criança, daí até o infinito. Você pode assistir o Salve, que é para você. Oba! E aí tem várias questões legais, né? Pergunta tranquila, que é o Nilson respondendo coisas polêmicas, tem o pastor Tiago falando conselhos, enfim. Coisas práticas. Então, Lê, quais são os passos práticos para ter uma vida de pleno conhecimento da verdade? Bom, eu vou usar uma palavra aqui. Deixa eu ver que horas são aquelas, né? Ah, tá. Então dá tempo. Vamos lá. Eu vou ler uma passagem lá de 1 Timóteo, do 3 ao 7. Vamos lá, que eu vou ler o primeiro. Acho que é o primeiro ou o terceiro, vamos ver. É o 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo 3, do versículo 7 ao 9, fala assim. Pois, eu vou começar do 6, que é melhor. Pois estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Está falando sobre os líderes falsos que proferem falsas doutrinas, enfim. Que aprendem sempre, falando das mulherzinhas, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E, do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Não são homens de todo corrompidos na mente, réprobos na fé, e eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Essa parte eu grifei para fazer o que não é, como não fazer, como não ter conhecimento, né? Você não pode ser insensato, você não pode resistir à verdade, e essa questão das mulherzinhas que são sobrecarregadas de pecados, aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade, é uma coisa muito comum. E eu convido a você a se avaliar e ver se você não está como elas. Se você não chega a aprender todos os dias, está lá todo dia na igreja, aprende sempre, mas nunca chega ao conhecimento pleno da verdade de Deus. Quando eu estava estudando para esse roteiro, eu me perguntei, será que de fato eu conheço Deus? Será que de fato eu conheço essa verdade que é Cristo? Eu conheço não só cognitivamente, no meu pensamento, como nas minhas práticas, na minha vida diária, na minha rotina? Eu convido você a fazer essas questões. Será que eu resisto à verdade de Deus? Porque às vezes a gente conhece, mas a gente não quer afirmar aquela verdade para não acabar com o nosso ídolo, com os desejos do nosso coração. E será que eu também não estou sendo insensato? Porque o insensato, ele não é equilibrado. Então, às vezes, a gente quer dar respostas prontas para as coisas que a gente tem que pensar e que Deus nos convida a refletir. Será que eu estou sendo equilibrado? Será que eu estou resistindo à verdade? São questões que eu convido você hoje a pensar. E aí, do versículo 14 ao 17, diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, é aquele lance que a gente conversou, né? De quem que você está aprendendo? É Cristo. Prega a palavra. Li errado. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, existe um motivo, que é a salvação em Cristo, pela fé em Cristo Jesus,
E existe uma direção nesse conhecimento. Você tem que saber para que você está obtendo esse conhecimento e vivendo esse conhecimento. E aí, aqui em Timóteo vai falar no versículo 17, do capítulo 3, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você tem que conhecer a Cristo, conhecer a verdade de Deus, para você ser habilitado nessa palavra, para você viver a boa obra e ser testemunha de Cristo na terra. Ele ascendeu aos céus, ele está intercedendo por nós diante do Pai, e você está aqui nessa terra com um papel específico de e ser embaixador do reino dele. Então você tem cumprido isso, conhecendo a verdade. Isso aqui que eu falei é a palavra de Deus falando. Passos práticos, como Pedro perguntou, eu não sei, estou pregando aqui, né, gente? Mas eu acho que isso aqui é prática da palavra. Aí você pode me perguntar, tá, como que eu não vou ser insensato? Como que eu não vou resistir à verdade? Como que eu aplico isso no meu dia a dia, na minha rotina, no meu trabalho? É aquele feijão com arroz que o pastor Arival fala. É oração e palavra. Ah, mas eu tenho preguiça. Gente, o esforço. A Lídia sempre fala. Ela sempre cita essa passagem. O reino dos céus é ganhado pelo esforço. Então, às vezes a gente tem preguiça e você tem que vencer a preguiça. Às vezes a gente tem desânimo, a gente tem que vencer o desânimo. Ah, mas o meu dia é curto, eu trabalho muito. O tempo que você está no seu carro dirigindo, no tempo que você está no ônibus, você pode colocar a sua Bíblia em áudio e você ouvir, você refletir, você orar. Oração não tem momento, você pode orar em qualquer lugar. Não tem desculpa para, não tenho tempo de orar. Você tem tempo de orar. Você está no ônibus, você está no trânsito, você está no trabalho, às vezes você está digitando, ora um pouco, 5 minutos você está comendo, ora. É isso que vai dar substância para o seu conhecimento e o seu conhecimento maior, que é o relacionamento com Deus. E esse conhecimento você nunca vai perder, nunca. Muito bom ouvir e me chamou a atenção que das palavras permanecer e estar perfeito, porque a gente não tem nunca como estar perfeitos, né? Mas a palavra ela traz essa perfeição em Cristo, né? Da gente conseguir viver de uma forma a perfeição da palavra, né? É muito bonito, Lé. É que Deus dá condição para a gente, né? Experimentar o perfeito, Exatamente. Né? Não é uma coisa de você vai se esforçar porque você vai conseguir sozinho, você que lute. A gente tem a parte do esforço, e a gente até fala sobre a santificação ser 100% nossa e 100% de Deus. Mas Deus não é um Deus tirano que vai falar para você conseguir uma coisa que você não consegue, né? Vai te dar uma linha de chegada sem você ter pernas para correr. Ele vai te dar as ferramentas, ele vai te dar a instrução, ele vai te falar como fazer, e isso aqui está tudo na palavra, e você vai conseguir atingir o objetivo e o propósito que ele estipulou para você. E isso diz respeito a tudo na vida, não só ao conhecimento, né? É impressionante. Pedro, eu acho que temos comentários aí, né? Temos comentários. A Zuleika colocou aqui, ó, existe só uma verdade absoluta e essa não se abala. A Josilda falou que você é uma bênção, Letícia. É mesmo. E o Leonardo colocou, eu amo a minha Bíblia, glória a Deus. É sempre isso, né? A gente sempre volta e vê a perfeição da palavra de Deus, a profundidade, né? E como a partir dela a gente consegue ir atrás também dos outros conhecimentos, né? Exatamente. E que estão na Bíblia. Então, muitos comentários hoje, muito legal, muito mesmo. Tem um legal aqui da Elaine, que ela colocou, sobre o conhecimento de santo e profano, temos que ser sal, sim. Mas o sal no saleiro não dá sabor, só quando ele é usado na comida que ele salga. Que possamos ser sal nesse mundo. Exato. Tem uma pergunta antes. Tem uma pergunta? Pode. Tem. Lê, para ajudar as pessoas, assim, por exemplo, às vezes caminhar com pessoas na igreja, às vezes fazer um devocional, um estudo de livro, acho que são passos para quem não tem o costume, o hábito ainda de estudar a palavra de Deus e chegar, eu acho que esses também são dicas boas, né? Você faz muito isso aqui com as meninas, de estudar um livro, eu vejo isso, queria que você falasse um pouquinho disso e deixar algumas dicas nesse sentido para incentivar alguém a começar a estudar a palavra. É importante ter isso como uma atividade comunitária, né? O conhecimento, a busca pelo conhecimento. E também o individual, né? E também o individual, exatamente. Tanto que os dois vão andar juntos. Sim. Né? Você, no seu momento devocional, às vezes você está lá sozinha e daqui uns dias você pode dividir com alguém, porque aquilo pode servir para outra pessoa, enfim. A gente trabalha muito com discipulado aqui em Pinheiros, discipulado, aconselhamento bíblico,
E, assim, não precisa ter um ministério fixo na sua igreja, de tipo, tem que ter um ministério de aconselhamento para eu poder atuar nisso. Eu preciso de um grupo de discipuladores para discipular pessoas. Não. Na verdade, isso é o papel de todo crente. Você tem que estar apto para aconselhar e discipular pessoas o tempo inteiro. Cada palavra que sai da nossa boca, ela tem que ser edificante, como diz em Efésios 4, a nossa regra de comunicação, né? O que for edificante, aquilo a gente tem que falar. E essa questão do conhecimento, se Deus te entregar algo, a gente tem que passar, né? Isso é visão de reino, né? É visão de reino, não é uma coisa, não é enterrar o tesouro. O mundo não pensa assim, né? Não. E isso é interessante, porque quando você lida com o conhecimento do mundo, às vezes as pessoas não querem treinar, não querem ensinar, porque eu tenho que ser eu tenho que reter todo esse conhecimento para ter a glória que eu tenho hoje. Mas na igreja, esse conhecimento tem que ser passado. Então, leia bons livros. A gente tem o dica de leitura aqui, passando as pílulas do intervalo toda hora, aquelas que fazem o jabá, né? E a gente tem o Clube do Livro, a gente tem a série de pregações, todo mundo que vem da entrevista tem uma dica de leitura toda manhã PP. Então, leia bons livros e se disponha a ter sensibilidade às pessoas que chegam na igreja e estão ao seu redor. Não precisa ser de agora, pessoas crentes recentes, né? Que seja o seu amigo de infância que está andando com você. Se disponha a ser sensível às necessidades dessa pessoa. Então, ela precisa entender mais sobre a graça de Deus. Ela precisa entender mais sobre a eleição. Que livro será que ela pode ler? E você ler e se dispor a ler junto com ela, a conversar sobre isso, a caminhar juntos. O conhecimento ele tem que ser dividido, até porque no próprio capítulo que eu li lá de João, ele vai falar sobre a unidade. Cristo quer que seu corpo ande junto em conhecimento. Então é sempre um passando para o outro. A gente está aqui na IPPTV sempre trabalhando e fazendo roteiro, e aí, o que a gente faz? Coloca aqui, que tema a gente coloca tal dia? E não é uma coisa assim humana, a gente faz no dia a dia, mas é Deus dando iluminação para a gente, e uns com os outros vão se adaptando e dando sugestões e até criar o propósito de Deus, né? Até desenvolver esse propósito que Deus colocou no nosso coração. Então, que isso seja firme no seu coração, ajude pessoas. E uma coisa importante que a gente tem que falar sobre o conhecimento é ser ensinável. Ninguém chegou ao suprassumo do conhecimento, a não ser o próprio Deus, o próprio Cristo, né? Porque já era o conhecimento em pessoa. Ninguém chega ao suprassumo. Então, você pode ser um mestre, você pode ser um doutor, você pode ser um acadêmico muito bom, você tem que ser ensinável, porque você tem que aprender mais, você não chegou ao suprassumo do conhecimento. Então, aprenda com as pessoas, esteja disposto a aprender com cada uma delas, não importa se ela não tem graduação e você tem doutorado, você tem que aprender com aquela pessoa. E essa questão de ser ensinável, ser humilde, faz com que haja trocas e assim os dois saiam beneficiados. E assim o corpo ande em unidade. Amém. Muito bom, Lê, muito bom. Queria já agradecer a Letícia, valeu, Lê, por esse tempo aqui, por todo esse estudo, toda essa disponibilidade, por essa manhã abençoada, né? Né? É verdade, Lê, foi muito gostoso. É muito gostoso ouvir. É muito gostoso ouvir alguém que ama a palavra de Deus. Eu sei que a Letícia não está falando da boca para fora, eu sei que é um amor latente no coração dela. E é muito gostoso. E isso fica um incentivo também para você andar com pessoas que são apaixonadas por Cristo, sabe? Porque isso faz diferença, né? E como a Letícia falou, ela deu várias dicas aqui. Eu sei que é bastante informação e um conteúdo denso, como eu falei. Pode voltar depois do vídeo, assistir, que eu gosto de fazer isso quando o conteúdo é bom, assim, pegar aquelas dicas que ela dá preciosas e que Deus usa ela para dar. E quero agradecer, Letícia, porque é muito bom caminhar com você, é muito bom ter você no nosso caminho, no nosso ministério e ter você como irmã em Cristo. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente e por nos encher com essa verdade, né? Esse conhecimento da verdade compartilhado que você já teve e você compartilhou com a gente. Eu agradeço em nome dos telespectadores também, porque eu sei que eles amam, eles gostam, e que Deus continue te abençoando e te usando aí para a glória e honra do nome dele. Amém. Nossa, glória a Deus. Obrigado você, telespectador. A gente vai se ver hoje à tarde ainda. Vocês vão enjoar da minha cara. É um prazer sempre estar com vocês, falando do amor de Deus, falando da sabedoria que é Cristo. E eu espero você hoje à tarde, porque se você reteve todo o conhecimento e falou assim, nossa, agora eu estou cheio de sabedoria,
Aí hoje à tarde você vai aprender a lidar com a arrogância espiritual, que aí já é um tema que já se relaciona. Não, é muito gostoso, porque aqui o cristianismo é a única coisa que nada se desperdiça. Aqui a gente se afia também, né? Exatamente. É muito legal ver isso. A gente pode falar sobre isso no outro tema que é muito gostoso, né, Lê? Mas então hoje à tarde, que horas? 2h30. 2h30, ao vivo. Mais da Letícia para você, né? Obrigada, Lê. Obrigada. Até hoje à tarde a gente está aqui todo mundo junto. Olha só, agora tem uma dica de leitura, que é o livro Conhecimento de Deus. Olha aí, já fica a dica de leitura para você se aprofundar mais no conhecimento de Deus, da verdade, do J.I. Packer. O livro Transformador de Vidas. Olha só, J.I. Packer tem aprofundado a fé, o entendimento de milhões de pessoas em todo o mundo, explicando quem é Deus e como podemos nos relacionar com Ele. Packer divide o seu livro em 3 partes. A primeira dirige a nossa atenção para como e por que conhecemos a Deus. A segunda parte, ele destaca os atributos de Deus. E a terceira, os benefícios usufruídos por aqueles que o conhecem intimamente. Então, fica aí uma excelente dica de livro para você já buscar em profundidade conhecimento de Deus, como a gente falou aqui, né? Pedro, a gente vai para um rápido comercial, rapidinho, e daqui a pouco a gente volta. Fica aí que tem mais coisa, tem notícia, tem dar o Google, tem um monte de coisas legais para você. Fica aí que a gente já volta. Olá, eu vim para trazer uma notícia muito boa para você, mulher, é isso mesmo. Do dia 15 a 17 de setembro, a partir das 19h30, então dia 15 a 17 de setembro vai cair na terceira semana de setembro, na terça, quarta e quinta-feira. Já anota na sua agenda porque vai acontecer a primeira conferência para mulheres, isso mesmo, a primeira conferência pastoral para mulheres, com o tema A Mulher Cristã Hoje. E quem vai estar apresentando, né, durante esses 3 dias são elas, Elza Mello, Tássia Casimiro e a Maria Zuleika Chavinato. Essa é uma iniciativa da SAF, daqui de Pinheiros, né, da Sociedade Auxiliadora Feminina, juntamente com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E a transmissão será aqui, ó, nesse canal. Então já anota na sua agenda, já compartilha isso com as suas amigas, com as suas irmãs, mães, familiares e não perca essa programação que vai estar incrível. Muito bom, obrigada, Tainá. Conferência Pastoral para Mulheres, então, hoje à noite, às 19h30. E vamos lá para notícias. Prefeitura de São Paulo institui home office de forma definitiva, é isso mesmo. A Prefeitura de São Paulo adotou, a partir de ontem, dia 15, a prática do home office de forma definitiva para os seus mais de 120 mil servidores. Isso, o decreto que institui as diretrizes para o trabalho remoto foi assinado ontem pelo prefeito Bruno Covas, do PSDB, e publicado ontem mesmo no Diário Oficial da cidade. Com motivações para a adoção do home office, a Prefeitura Capital Paulista citou o caminho irreversível, não tem mais jeito, né, gente? Que se tornou a prática no contexto da pandemia do novo coronavírus. Além do novo contexto trazido pela pandemia, a gestão paulistana alega que o home office, nos últimos meses, trouxe aumento de produtividade e melhoria na prestação de serviços, assim como redução de despesas. Outro fator citado é o ganho ambiental para a cidade, principalmente graças à diminuição na necessidade de deslocamento diário dos servidores. E devido ao acompanhamento do trabalho remoto, a Prefeitura incluiu os critérios de avaliação como metas a serem atingidas, possibilidades de avaliação objetiva do desempenho do servidor e também o registro eletrônico de presença.
O trabalho presencial, porém, não vai ser abolido totalmente em nenhuma das opções definidas pelo decreto. Há 3 alternativas de regime, como 1 dia, 2 ou 3 presenciais por semana. O dia de atividade presencial não pode ser fixo e deve ter alternância. Há ainda uma obrigatoriedade de comparecimento presencial em caso de convocação pela chefia, que deve ser feita com no mínimo de 4 horas de antecedência. Olha aí, notícia quentinha para você, e a fonte dessas informações é o site economia.uol.com.br. Eu sempre vou bater no ponto. Você que tá de home office aí, ó, deixa ligadinho na TV, na IPPTV, fica acompanhando aí, porque enquanto você vai trabalhando, vai escutando, ou então coloca no celular, no fone, para você estar sempre juntinho com a gente, que Deus continue te abençoando, porque tem gente que cansa muito mais trabalhando de casa do que fora de casa, né? Tava conversando ontem com um amigo e ele falou, nossa, é bom que eu termine e estou em casa, mas o ruim é que eu termine e estou em casa. Então, você não desliga, né? Mas notícias quentíssimas aqui da Lídia. É verdade, muito bom. E também a Rádio Pinheiros, né? Você pode ficar ouvindo aí uma musiquinha de leve, de fundo aí, um louvor para edificar seu dia enquanto você trabalha também, né? Olha só, outra notícia bem exemplar para a gente. Um ex-viciado desenvolve um projeto social para livrar crianças das influências das drogas. Há 8 anos, o pastor Alexandre Machado, de 33 anos, iniciou o projeto Cordeirinhos de Cristo na comunidade da Panceira, no bairro de Guajuviras, município de Canoas, Rio Grande do Sul. O projeto, que atende as crianças de famílias carentes, tem como objetivo afastá-los das influências das drogas. Alexandre conta que teve a sua vida destruída pelas drogas, e isso aconteceu a partir dos 12 anos, depois que seus pais se separaram. Com 17 anos, a sua saúde já estava afetada, já tinha passado por 2 internações e foi submetido uma cirurgia que foi submetido a uma cirurgia do coração, devido ao uso de crack e de cocaína. Ele fala, em 2008, conheci o meu melhor amigo, o Nazareno. Ele mudou a minha história. E dentro de um desafio jovem, uma casa de recuperação, em 2010, casei com uma grande mulher de Deus, ele testemunhou. Depois de se mudar para o bairro de Guajuviras, o pastor Alexandre passou a observar a grande necessidade das famílias, em especial os pequenos, sentindo o chamado para compartilhar o amor de Jesus. Olha aí que lindo, está aparecendo na sua tela. Foi assim que iniciou o projeto, visando levar o reino de Deus para as famílias através de seus filhos. Apesar dos recursos serem limitados, o projeto Cordeirinhos de Cristo atende atualmente mais de 40 crianças por domingo, oferecendo café da manhã, desenvolvendo trabalhos de evangelismo, e o projeto depende muito das doações feitas por voluntários. Ele conta ainda que o projeto levou muitas famílias para Jesus Cristo, que foram alcançadas através das crianças, que acabam gerando mudanças dentro dos lares. Muito bom, né, gente? Ver vidas transformadas, famílias transformadas por Deus e sendo usadas para transformar a vida de outras, né? E essa notícia é do site gospelprime.com.br. É muito gostoso poder compartilhar notícias assim, a gente faz questão para que nos incentive a fazer algo hoje por alguém, pelo nosso próximo, né? Muito bom. É isso mesmo, é bom demais. Já fica a indicação aqui também no trabalho que eu comecei a conhecer mais nos últimos tempos, que é muito abençoado. Projeto Novos Sonhos, você que está aqui nos assistindo, entra lá no Instagram deles, dá uma olhadinha também, que é um trabalho muito lindo, para a glória de Deus. Quero agradecer quem está colocando aqui no chat. A Joseilda perguntou sobre um livro, né, indicação de um livro para adolescentes, e muito bom que a Paula colocou ali, ó, o livro Isso Muda Tudo, da Jacqueline Crowley, a editora Fiel. É um livro de uma escritora jovem, já foi dica de leitura aqui, então muito legal, muito obrigado para a Joseilda e para a Paula. E agora o que é muito bom também é o nosso dar um Google, ficar por dentro do que o pessoal está pesquisando, o que está sendo repetido, quais são as tendências, o que está todo mundo colocando lá, pesquisando. Quero saber mais sobre isso no Google. A gente vai falar agora no nosso Dá um Google, mas antes, queria pedir para a nossa produção rodar a melhor vinheta já produzida, por favor.
Nossa, dá um Google aqui. Cada dia eu tô ficando mais diferente dessa foto aí da vinheta, hein, gente. Eu queria começar falando sobre a Apple. Todo mundo procurou Apple, mas não é o pessoal que está com fome e quer comer maçã, não. É a empresa mais valiosa do mundo. A Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Nesse ano, então, todo mundo no começo de setembro ficava de olho para ver, vai anunciar um novo iPhone, vai anunciar um novo iPhone, e esse ano foi diferente, eles não anunciaram, então por isso que está tendo toda essa procura aí na internet, todo mundo querendo saber, eles não anunciaram um novo iPhone, estão dando uma renovada na linha de produtos, com novos modelos lá de tablet e tal, de relógio, do Apple Watch, que agora está medindo até o nível de oxigênio no sangue. Então, essas são as novidades, investindo no setor de serviço. Então, o pessoal que gosta de tecnologia foi lá, procurou, até ser a coisa mais procurada nas últimas 24 horas de ontem para hoje. Além disso, o que todo mundo quer saber? Que todo mundo procurou? Um assunto que eu adoro. Basquete, todo mundo procurou sobre o Denver Nuggets. O que é isso? Eu não vou almoçar hoje? O pessoal está com fome, procura sobre Apple, procura Nuggets. Não é Nuggets, é um time da NBA de basquete que se classificou para a final da conferência, venceu ontem dos Los Angeles Clippers, então foi um jogo emocionante, todo mundo queria saber onde que eu assisto, como é que eu faço para ver, cada dia mais esse esporte está crescendo no Brasil, então todo mundo ligadinho para entender um pouquinho mais como é que funciona, onde é que eu vejo. Além disso, algo que a gente estava conversando aqui antes, né, que foi o Google e até chegou no WhatsApp da Laís aqui que trabalha com a gente, de um vizinho dela, então está sendo bem comentado. A Sony, por que todo mundo procurou sobre a Sony? A Sony está terminando a operação dela aqui no Brasil, envolvendo TVs, câmeras e áudio aqui no Brasil. Então, você que quer comprar uma câmera fabricada aqui no Brasil, da Sony, já não vai conseguir mais, agora vai ser importado. A parte de videogame e tal, já era assim, então continua a mesma coisa. Eles estão anunciando que as TVs, então, a parte de áudio e câmeras, a operação vai ser retirada do Brasil. Tem até uma fábrica lá na Amazônia que vai ser desligada. Então, que a gente também possa estar em oração para os nossos irmãos. Com certeza temos irmãos lá que trabalham, né? Então, mais desemprego, então é ruim. Mas essa notícia gerou bastante pesquisa. E, por fim, o acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes gerou bastante notícias, principalmente, né? E esteve aí na internet nas últimas 24 horas esse acordo assinado entre Israel e Emirados Árabes, com o intermédio ali dos Estados Unidos, com a presença do Trump. Então, isso foi o nosso Dá o Google. Precisa chegar a assuntos totalmente diversos, para você já ter um papo para puxar hoje com o pessoal aí do trabalho, o pessoal de casa, falando, ó, você sabe do Denver Nuggets? Você sabe do acordo de paz? Esse é o nosso Dá um Google de hoje. Então, aí, ó, agora acho que vamos escutar muito melhor. Agora sim, obrigada. Olha só, muito bom, Pedro, é muito gostoso assistir, dar um Google, ficar sabendo do que foi mais buscado todos os dias. Pedro, eu gosto demais desse quadro. E olha só recapitulando aqui, a dica do livro que a gente deu antes, a Letícia informou a gente que vai ter a dica de livro, comentário desse livro inteirinho, que é o livro Conhecimento de Deus, do J.I. Packer, tá? Então vai ter a dica do livro aí, fica ligadinho que vai ter a dica do livro. O Clube do Livro, né? O Clube do Livro já está no ar. A dica do livro aqui, canal. O Clube do Livro já está no nosso canal. Isso, boa, Pedro, obrigada. Nossa, às vezes dá um trava-língua, mas tudo bem, faz parte. A gente indica tudo aqui, até páginas no Instagram com nossos stories que edificam, os que o pessoal está colocando aqui, que você pode entrar lá no seu Instagram e ver, nossa, que legal isso aqui, isso pode edificar, eu posso meditar durante o meu dia. Queria pedir para pôr aí na tela no stories do John Piper Brasil, é uma página que coloca as frases do John Piper. Nessa frase aí, na verdade, eles repostaram de uma página que é do Paul Washer, então eles pegam essas pregações, essas frases desses preletores internacionais e colocam em forma de arte. E ele diz assim: por que iríamos querer fama quando Deus nos promete glória? Por que deveríamos estar buscando a riqueza do mundo quando a riqueza dos céus é nossa? Porque nós corremos para uma coroa que perecerá com o tempo, quando somos chamados para ganhar uma coroa imperecível.
Essa frase é do Paul Washer e quem colocou foi o John Piper Brasil. Então são páginas que traduzem, né, esses conteúdos e trazem numa arte para você pegar e ficar refletindo durante o seu dia, meditando. Então fica a nossa dica aqui dos stories, né? Stories que edificam, de páginas para você seguir, para quando você estiver mexendo no seu Instagram lá, que você não só esteja perdendo tempo na rede social, mas que você ganhe um tempinho escutando uma palavra, nem que seja bem breve. Muito bom, gostei, viu, Pedro? Ó, aniversariantes da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, hoje, membros da igreja, né? O Fred Lozano Pemberton, tá de aniversário, feliz aniversário, Fred. A Jussara Medeiros Gonçalves, Jussara, um grande abraço, feliz aniversário. Também a Lucimara de Freitas de Anelo. Lucimara, feliz aniversário, que Deus te abençoe. E a Renata von Sosten. Renata, feliz aniversário. E para você que está em casa também, que Deus abençoe muito seu dia, que seja um dia alegre, feliz e que seja um ano cheio de novidade de vida para a glória e honra do Senhor. Feliz aniversário, que Deus abençoe. Muito legal, eu queria já agradecer a todos que participaram. O chat tá bombando hoje, foi muito legal essa participação. É sempre muito bom quando essa conversa passa para casa de vocês, a gente sente vocês comentando aqui, bem pertinho da gente. É muito bom mesmo. Amanhã a gente vai falar com a Paola, então você continua com essa ideia de conversar bastante, de comentar no chat, compartilhar. A programação da IPPTV não para, 24 horas, como a gente já falou. Hoje a gente vai ter o Diário de Eva ao vivo, às 2h30, falando sobre arrogância espiritual. Muito bom esse tema, porque às vezes a gente vai com uma arrogância de pensar assim, eu vou assistir para falar para aquele irmão. Aí quando você vê, opa, já estou sendo arrogante já. aí a Larissa Ferrara vai falar um pouquinho melhor para a gente hoje com as meninas. Então, é Diário de Eva, mas você que é Adão aí, você que é homem, pode assistir do mesmo jeito. Vai ser muito abençoado. É verdade, né? Muito bom, gente. E a gente fica por aqui, mas amanhã... a sua companhia. A gente espera por você até amanhã, lembrando que hoje tem conferência e às 2h40 tem o Diário de Eva. Então tem muito conteúdo, como o Pedro falou. Até amanhã, fiquem com Deus. Tchau, tchau.